Bom dia, eu sou Mauro Lopes. Este é o programa Paz e Bem, de número 108, dia 2 de março, sábado. Vai ser o Paz e Bem mais difícil que nós tivemos desses 108 encontros. Pode ser que no futuro haja outros Paz e Bem mais difícil ainda, mas não houve nenhum tão difícil quanto esse de hoje. É carnaval, não parece, né? Mas hoje começa oficialmente o tempo do carnaval. Tínhamos combinado de fazer um carnaval com o Dom Helder Câmara esses dias todos. O Dom Helder vai estar aqui, vai estar à frente da nossa... vai estar presente na nossa reflexão hoje, mas eu tinha separado um texto dele sobre o carnaval. É super justo, inclusive, que milhões e milhões de pessoas saiam às ruas para brincar o carnaval, para se divertirem. É uma festa ansiada, aguardada, aos desfiles de escola de samba, dos blocos, tudo. Mas o impacto da morte do Arthur Lula da Silva e de tudo que aconteceu desde o anúncio da morte, desde que se foi revelada de público a morte do netinho do Lula, de apenas 7 anos, como que está deixando o país em suspenso, né, para o carnaval. Ontem já foi muito duro, porque eu estava fazendo o giro das 11 pelo 247 e estava conversando, né, ontem estava a Daniela e estava o José Reinaldo, que é o editor internacional do 247, enfim, a gente conversando sobre a agenda do dia, as pautas, quando eu começo a ver no chat, que eu sempre acompanho, assim, não, o neto do Lula morreu, não, morreu o neto do Lula, as pessoas começando a se manifestar, eu falei, o que é isso? Aí um pouco deixei a Daniela e o Zé Reinaldo conversando, fui atrás e ali pelo WhatsApp conversei com o Leonardo, ele falou, não, isso mesmo, acabou de sair a notícia de que o filho do neto do Lula morreu, o Arthur morreu. Claro que virou todo o programa da Alisson, chorei demais. E aí foi muito impactante, né? Esse processo todo. Como se destapasse uma imensa lata de lixo dentro do Brasil e ele viesse aos nossos olhos, o cheiro se espalhasse pelo país, essa torrente de ódio que se desatou, mais do que se renovou contra Lula mais uma vez, foi muito, muito chocante mesmo, né? Que país é esse, né? Cantou uma vez alguém que foi alvo do mesmo ódio. Que país é esse? E aí, ao longo do dia, né, enquanto a gente se comovia e chorava, essa coisa, essa capa de ódio, assim, né, acontecendo. Teve um pronunciamento do filho do Bolsonaro, do Eduardo Bolsonaro, uma das coisas mais inacreditáveis. Ele escreveu assim, chocante. No dia da morte do neto do Lula, né, é o adversário político dele, não deixa de ser. Mas acabou, não tem humanidade, né? É a desumanização total da pessoa, né? Um negócio chocante. Se descreveu assim: Lula é preso comum e deveria estar num presídio comum. Quando o parente de outro preso morrer, ele também será escoltado pela PF para o enterro.
Absurdo até se cogitar isso. Só deixa o larápio em voga, posando de coitado. Milhares e milhares de pessoas apoiaram essa manifestação, fizeram manifestações no mesmo espírito e conseguiram fazer manifestações ainda piores do que isso, né? Falando contra o menino, né? Falando contra a memória do Arthur, falando contra a memória da dona Marisa, falando contra Lula, desatando todo o seu ódio, né? E a decisão dessa juíza Carolina Lemos é que, ok, né, que realmente não permitiram que Lula fosse chorar e enterrar seu irmão Vavá, mas seria algo, sei lá o que aconteceu no Brasil se a tal Carolina Lemos não autorizasse o Lula dessa vez, né? Então autorizou, mas assim, numa tentativa da mais absoluta humilhação a ele, né? Não pode falar com ninguém, não pode ser visto, não pode ser fotografado, não pode ser filmado. É como os senadores do PT soltaram uma nota dizendo assim: mesmo agora, nesse momento asfixiante de dor, o perseguem e o humilham. No seu breve momento de liberdade, Lula não poderá falar, não poderá ser filmado ou fotografado, não poderá sequer ser visto. Querem que desapareça. Parece que querem matá-lo em vida. Pois bem, o título desse Paz e Bem é Arthur, Marisa e Lula. Responder com amor. Pois é. Aí a foto é Dom Helder recebendo Dom Helder e Marisa, recebendo Arthur no céu, recebendo Arthur no infinito, recebendo Arthur na memória, recebendo Arthur na história. Não sei qual é a sua crença, mas há esse encontro, né, desses três. E é assim, acho que tem o choro da dor, mas essa noite eu praticamente não consegui dormir, porque na medida que eu fui pensando esse Paz e Bem, e rezando, e olhando, dormi pouquíssimas horas mesmo, pensando assim, qual é a resposta que nos é exigida nesse momento? Nos é exigida a quem? A quem está fazendo a caminhada, a quem está fazendo a busca, a quem está na jornada, a quem está no caminho. Então, já te digo, amigo, amiga, se você não está nessa jornada, é melhor parar de ver. Em paz e bem agora. Porque hoje é uma conversa para aqueles que estão lançados no caminho, né? No caminho, na jornada de espiritualidade. E esta é muito, muito exigente, muito dura. E esta é uma hora em que esta exigência chega ao ponto assim que nos parece, nos soa até como absurdo. Qual é a nossa resposta a esta renovada onda de ódio no momento da morte do Arthur e de toda essa violência que estão fazendo contra Lula e sua família e contra todo o povo brasileiro? Eu não vou falar. Eu vou deixar que falem. E aí cada um de nós faz a sua escolha. Então, claro, vamos começar com Dom Helder. Dom Helder, nosso guia nessa jornada. Aqui no seu Meus Queridos Amigos, que era como ele começava cada uma das crônicas do seu programa na Rádio Olinda, né? Um olhar sobre a cidade, que ele fez durante 9 anos. Esse programa foi um programa de 30 de maio de 1978. Meus queridos amigos, entre os conselhos numerosos que Deus nos deixou nos livros santos se lê: o sol não se deita sobre a sua ira.
O ideal é jamais... Estou com dificuldade hoje. Muita dificuldade. O ideal é jamais encher-se de raiva, de ódio, de ira. Mas, se rebentou raiva e se infiltrou ira, coração adentro, nada de dormir com o veneno da ira. Antes de o sol se pôr, é tratar de vomitar a ira. Dormir com ódio no peito, dormir fervendo de raiva, é falta de inteligência. O sono vai custar a vir. É capaz de sair pesadelo. Não haverá descanso efetivo, descanso válido. Estou escutando alguém dizer: você pensa que é fácil livrar-se da ira? Quando a ira mesmo, é porque houve razão grave e séria. Não basta querer esquecer a ira e pensar que ela vai embora. Acho que a gente está o tempo todo procurando essa justificativa. É grave demais, é dramático demais para a gente não responder à altura ao ódio, né? Essa é a nossa tendência, minha de todo, da maior parte das pessoas. Quem mais perde é quem se enche de ira. Ira, em grande parte, é questão de hábito. Se a gente começa a se enraivecer por tudo e dá pancada e diz palavrão e amarra a cara, a raiva vai se tornando costumeira, natural. Não resolve nada, irrita os outros, cria confusão. Quem gostaria de dormir com uma dose de veneno no sangue? Fique alerta. Não deixe a raiva tomar conta de você. Convença-se de que o que não se pode resolver com calma, com delicadeza, com serena firmeza, não é no berro, na grosseria, na grossura que vai ser resolvido. Não deixe que o sol se deite sobre a sua ira. Respeite a lua, respeite as estrelas, respeite o sono, este grande encontro com Deus. Jogue fora qualquer sombra de travo, de ódio, de ira, antes do anoitecer. Que a noite chegue como um banho de bondade. Que as estrelas tenham o dom de destilar brandura para você. Que a lua a todos nos impregne de amor e de paz. Pois bem. Mais exigência para você ainda. Para mim, para todos nós. Esse é um discurso famoso de Jesus, aqui tomando no Evangelho de Lucas, ele também aparece no Evangelho de Mateus, não é exatamente igual, mas em alguns trechos as mesmas palavras. Um minuto só, gente. Um minuto só. Ok, desculpa. Vamos lá. Eu, porém, vos digo a vós que me escutais, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos difamam. A quem te ferir numa face, oferece a outra. A quem te arrebatar o manto, não recuses a túnica. Dá a quem te pedir e não reclames de quem tomar o que é teu. Como quereis que os outros os façam, fazei também a eles. Se amais os que vos amam, que graça alcançais? Pois até mesmo os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem a quem vos fazem, que graça alcançai? Até mesmo os pecadores agem assim. E se emprestai àqueles de quem esperais receber, que graça alcançais? Até mesmo os pecadores emprestam aos pecadores para receberem o equivalente. Muito pelo contrário. Amai vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar alguma coisa em troca. Será grande a vossa recompensa e sereis filhos do Altíssimo, pois ele é bom para com os ingratos e com os maus.
um elder, Jesus Cristo, agora da tradição do hinduísmo. O Yajurveda 36:18. Que todas as criaturas possam me olhar com os olhos de um amigo. Também eu desejo olhar todas as criaturas com os olhos de um amigo. Que possamos olharmos uns aos outros com os olhos de um amigo. Agora, da tradição do judaísmo, Rabino Zalman Schachter Shalom. Possamos compreender que tu nos moldaste a vida e possa cada ser respirante juntar-se a outros que respiram no prazer do conhecimento partilhado, de que és a fonte de todo o ar. Ajuda-nos a aprender a ser parceiros de amigos, de vizinhos, da família. Ajuda-nos a dissipar os antigos rancores. Eu tinha separado uma palavra do islamismo também, que me perdeu agora, mas é uma oração, poesia de Rumi, falando sobre a absoluta prevalência do amor sobre toda e qualquer coisa. Quero uma palavra agora de Buda. Então, nós já passamos aqui pelo cristianismo, passamos pelo hinduísmo, por esse ramo bonito do islamismo, né? O sufismo com o Rumi, né? A citação de Rumi é algo como... Eu não vou saber reproduzir, mas é algo como: eu me entrego inteiramente ao seu amor e à busca do seu amor. E a única resposta possível ao seu amor é a minha busca de amor. Agora, Buda. Guardar raiva é como segurar um carvão em brasa com a intenção de atirá-lo em alguém. É você quem se queima. Shantideva, um monge, um lama do século VIII. A raiva é a força negativa mais extrema, uma força que tem a capacidade de destruir tudo de bom que trabalhamos tanto para conseguir. E essa é uma questão apontada para cada um de nós, né? Cada uma de nós. Queremos responder como Eduardo Bolsonaro? Mahatma Gandhi. Não violência não é amar apenas os que nos amam. Não violência é amar os que nos odeiam. Sei que é dificílimo seguir esta grande lei do amor, mas todas as grandes e boas coisas não são difíceis de fazer. Amar a quem nos odeia é a coisa mais difícil de todas. Pela graça de Deus, porém, mesmo a coisa mais difícil se torna fácil quando queremos realizá-la realmente. Gandhi não era um bobão. Não era um bobão. Ele tinha consciência precisa do que era o caminho da não violência. Assim como esse rabino que fez a oração.
assim como Buda, assim como este Lama, assim como Jesus, assim como Dom Helder, assim como Rumi, assim como todos os grandes líderes espirituais da história da humanidade, todas as grandes líderes espirituais da humanidade. Então, um pouco mais adiante, aqui nesse mesmo livro, numa declaração de 1940, Mahatma Gandhi vai dizer assim: ninguém pode ser ativamente não violento e não se revoltar contra a injustiça social onde quer que ela ocorra. Então, o caminho do amor, que é talvez o mais exigente caminho da jornada, bom, porque é o único caminho possível, a jornada espiritual, não é um caminho de conformismo, né? Não é um caminho de resignação, não. Mas a grande questão colocada para nós hoje, e hoje vai ser um dia, né? Hoje é o dia em que, desde ontem está ocorrendo, né? O velório de Arthur, hoje será a cremação do seu corpo, hoje Lula estará lá, então esse ódio vai mais uma vez estar à tona, né? Parte do Brasil. Milhares e milhares de pessoas estarão despejando ódio sobre eles, sobre todos nós. E a grande questão é: qual é a nossa resposta? Qual é a nossa resposta? Tem a resposta. Eu estou tomando aqui este exemplo porque é o que mais me impactou, acho que mais impactou todo mundo ontem. Tem a resposta de Eduardo Bolsonaro na altura de Eduardo Bolsonaro, apenas com sinal trocado. Ou tem a resposta de Dom Helder, de Jesus, de Rumi, do Rabino Sheker, de Buda, de Mahatma Gandhi. Cada uma de nós tem que escolher qual resposta vai dar. E é duro, e dói, e é exigente. Mas hoje é o dia de um teste crucial para aquelas que desejam seguir no caminho de uma espiritualidade plural e de paz. Então, vamos agora silenciar o coração para encontrar, né, no coração, na mente, na trajetória de cada um de nós, a resposta que vamos dar, que cada um de nós vai dar, cada uma de nós vai dar. Ok? Então, estou vendo aqui. Está nascendo o dia. Não tem sol, chove bastante aqui em Bertioga desde ontem, pelo jeito hoje vai continuar chovendo, mas tem luz, né? Tem claridade. Tem claridade. Ontem, na leitura de Dom Helder, da bonita introdução que a Teresa Rosa Cuyati fez por esse livro de Dom Helder, ela terminou com uma frase famosa de Dom Helder, né? Quanto mais escura for a noite, mais clara será a madrugada. Está clareando aqui nessa madrugada hoje. Vamos lá. Espinha ereta. Atenção, atenção. Hoje, mais do que nunca, talvez seja necessário para nós essa atenção. Atenção amorosa, para que a gente possa, então, se lançar ao esvaziamento. Vazio. Vazio. Vazio completo. Para isto, vamos respirar profundamente. Profundamente. Respirar. Vamos inspirar Arthur. Vamos inspirar Marisa. Vamos inspirar Helder Câmara. Vamos inspirar Lula.
Respiração profunda, então. E mente esvaziada, silêncio, silêncio, esvaziamento, quietude, mantra, para quem quiser tomar um mantra. Ok? Olhos fechados, fechei os meus, fecha os seus. Ok. Abre meus olhos, abre os seus. Vamos nos mirar também na resposta de Lula, na morte de sua amada Marisa. Qual foi a resposta de Lula? Tanta agressão, a tanto xingamento, a tanto ódio despejado contra a memória de Marisa e contra ele no episódio da morte dela. Qual foi a resposta de Lula? Me parece que ele seguiu o ensinamento dos mestres, né? Essa é a nossa convocação, esse é o desafio para cada uma de nós. Vamos lá. E vamos passar o dia, né? Ainda, né? É luto, tristeza, tristeza, tristeza. Mas mantém intacto o núcleo de alegria que está lá no nosso coração. Hoje está silenciado. Está lá. Mantê-lo ali. Manter esse núcleo de alegria que nos conduz sempre. Paz e bem, gente. Paz e bem.